E nós voltamos então, como anunciamos ontem, com a segunda parte da entrevista com o prefeito de Pindamonhangaba, Isael Domingues. Prefeito, uma das perguntas que foi muito recorrente é se Pinda vai ter concurso público esse ano. Tem alguma coisa prevista? Sim, claro, né? Nós fizemos um concurso público no passado. É importante lembrar que quando a gente escolhe uma empresa, o prefeito não vai escolher a empresa, ele vai licitar, fazer um ato licitatório. Né? Então, por imposição até do Ministério Público, a gente fizesse o ato licitatório. Tá? Existem algumas modalidades que a gente pode fazer que dispensa o ato licitatório, que é você contratar um instituto por dispensa de licitação. É uma modalidade muito comum. O próprio Ministério Público faz isso, o Tribunal de Justiça faz isso, o Governo do Estado e outros governos e outros municípios fazem. Mas nós acatamos, né, uma orientação de fazer a licitação. Então, nem sempre a licitação é um método melhor, porque às vezes frustra, porque é o menor preço. Então, você tria a empresa que vem fazer pelo preço. Né? Isso é bom para quem vai fazer a inscrição e é ruim pela qualidade, às vezes, do processo seletivo. Né? Esse ano aqui nós estamos encaminhando para a Câmara, inclusive eu acabei de assinar agora, saindo para vir para cá, né, o encaminhamento deve ser em segunda-feira para a Câmara, os novos empregos. Como que acontece, João Paulo? Existe uma lei que rege a Prefeitura pela quantidade de cada emprego na Prefeitura. Tem emprego ali, por exemplo, de padeiro. Eu não preciso de emprego de padeiro na prefeitura. Talvez precisou no passado. O calceteiro, que é o camarada que mexia com paralelepípedo. Enfim, tem uma série de empregos ali que está desatualizado. E tem uma série de empregos novos que surgiram com a modernização. Por exemplo, o técnico jurídico, que é importante ter. Não preciso de mais advogados às vezes, mas eu preciso de técnicos que faz a parte do dia a dia, do corre-corre. E entre outros empregos novos e entre outros que eu tenho que excluir, isso me causa um impacto financeiro. Com o impacto financeiro falando que eu estou dentro do impacto previsto da Lei de Responsabilidade Fiscal, eu encaminho para a Câmara pedindo a anuência da Câmara, falando, olha, eu preciso criar tantos arquitetos, tantos engenheiros, tantos médicos, e aí vai todos os empregos da Prefeitura. Eles aprovaram, me deram aprovação, eu tenho uma carta, a lei é uma carta que eu posso falar assim, olha, desses 50 arquitetos que falaram, eu preciso de 10. Dentre 100 médicos, eu preciso de 5. E aí eu escolho e eu faço o concurso fazendo o edital dessa forma que eu falei, colocando a quantidade que eu preciso, naquela quantidade não excedendo o que a Câmara me autorizou. Então, a Câmara precisa me autorizar, saindo para a Câmara segunda-feira, e com base nisso, a gente contratar. No início da minha fala, eu falei que nós fizemos um ato licitatório e nós queremos fazer, o que a maioria das cidades fazem é contratar um instituto que tem expertise para fazer, para evitar qualquer problema de distorção e mal entendimento. Como é a VUNESP, a Sesgran Rio, a Carlos Chagas, e aí tem uma série de outras empresas do ramo com expertise para fazer concurso, e a ideia é fazer esse ano ainda. Lembrando que a Prefeitura também ela tem o limite para se gastar com folha de pagamento, né? A própria Lei de Responsabilidade Fiscal, 56%, um pouquinho mais de 56%, que é autorizado a Prefeitura a gastar com folha de pagamento, é isso, prefeito? Nós temos, a Lei de Responsabilidade Fiscal fala que, assim, quando a lâmpada amarela acende, é com 51,3, dizendo assim, olha, você já está num território perigoso, né? E acima de 54 você já se impõe, já está dentro da margem da improbidade. Né? Não é que você passou de 54, você já é improbo, mas você passou de 54 e não tomou nenhuma medida para voltar para a margem abaixo de 54, permaneceu ali, então é possível que o Tribunal de Contas ele notifique você e desaprove suas contas. São poucas coisas que desaprovam contas para valer do prefeito. Uma delas é essa. Passar da margem dos 54, a outra é não investir no mínimo 15% da saúde e a outra é deixar de investir pelo menos 25% na educação. É que o senhor sabe de bate-pronto assim, qual é a situação da Prefeitura com relação a essa porcentagem da folha de pagamento? Hoje a gente baixou para 38 ponto alguma coisa, então está muito baixa. Quando nós pegamos estava com 53%, hoje com 38%. Agora, lógico que eu estou chamando novas pessoas, o PDV baixou mais ainda, então eu tenho que ter esse equilíbrio que eu vou saber na frente, mas deve ter diminuído. Mas estou mandando agora o pedido de novos empregos, deve chegar na faixa dos 49%, eu ainda tenho margem de segurança com relação ao que eles vão me aprovar. Entendi. Bom, vamos seguir aqui para nossas perguntas. A Adriana Lemes
Quando vai melhorar o atendimento do SUS e transporte público no município? Inclusive, na semana passada, a gente teve aí a questão de uma manifestação, sindicatos aí. Como é que está essa questão, prefeito? Olha, é uma pergunta muito ampla, muito genérica, Adriana. Mas, assim, o transporte público do município, nós somos uma das poucas cidades que faz o transporte fora do domicílio a menos de 50 quilômetros. Então, assim, eu discordo da Adriana, tá? Eu acho que o transporte público da nossa cidade, ele é um transporte público que ele faz muito, trabalha demais. Se você, ela precisa sair para outra cidade, para ver a realidade de outra cidade. Porque muito dentro da cidade a gente não enxerga isso, a gente acha que está ruim. Mas a nossa cidade é uma das poucas cidades que faz transporte fora do domicílio com menos de 50 quilômetros. Por que eu falo isso? Porque a lei fala, acima de 50 quilômetros, transporte fora do domicílio. Abaixo de 50 quilômetros, se vira. Essa é a lei federal é essa. Nós fazemos com menos de 50 quilômetros. Para trazer a pessoa para Taubaté, a gente traz. Por exemplo, de Pinda a Taubaté, a gente resolve. Então, eu não concordo. Outra coisa, nós licitamos o transporte público agora com carros baixos e isso tornou muito mais ágil. Então, talvez essa pergunta esteja um pouco desatualizada. Agora que eu falo, já está funcionando uns 3 meses, 2, 3 meses, vou chutar assim, uns 2, 3 meses. Então, mudou muito a dinâmica. Existia problema com esquecer munícipe? Existia. Existe em todo lugar isso aí, infelizmente acontece por falta de responsabilidade e de compromisso de algumas pessoas, até alguns condutores de veículos. Mas eu acho que minimizou bastante agora você ter uma terceira que faz esse serviço e concentrando os nossos motoristas para fazer as ações dentro da cidade. Eu acho que também, além da economicidade, ter uma empresa que ela tem responsabilidade porque ela é penalizada pelo contrato, se ela não cumprir o contrato, com um menor recurso por KM. Então, assim, economicidade e resolutividade. Eu acho que essa pergunta é um pouco desatualizada. O atendimento do SUS, eu acho que ele sempre vai ser deficitário, sempre, em todo lugar, mas nós conseguimos organizar toda a rede de urgência da cidade, que não tinha, só tinha um hospital de urgência. Nós temos hospital de urgência, acabamos de inaugurar um que funciona até às 19 horas, numa cidade nova, tá? Que é uma unidade mista, acabamos mas temos no Araretama, temos em Moreira César e temos o pronto-socorro municipal, que fui eu que praticamente reestruturei todo o pronto-socorro municipal, reestruturei todo o atendimento pediátrico e a saúde obstétrica. Então, as pessoas esquecem, né? Mas eu não esqueço dessas coisas, né? Reestruturamos também todo o laboratório, porque antigamente as pessoas iam colher tudo no centro, hoje elas podem colher em Moreira César, pode colher na Amaretama, pode colher na Cidade Nova. Descentralizamos o atendimento do SUS, descentralizamos também a fisioterapia, que em Moreira César tem uma fisioterapia, e descentralizamos a farmácia também. Então, assim, sempre vai ter queixa, porque, infelizmente, João Paulo, eu vejo assim, nesse aspecto eu sou bem direto, e eu sou médico, a insatisfação é porque nós somos falíveis, né, e as pessoas não aceitam ainda a morte e a doença. E é a secretaria que mais tem reclamação de morte e doença. Você não vê reclamação de morte e doença na Secretaria de Educação, de Cultura, mas nessa secretaria tem reclamação, por isso que ela é tão mal interpretada, porque nós somos falíveis. Agora, estamos fazendo todo o possível para melhorar cada vez mais, agora talvez com o AME de Taubaté, que é uma responsabilidade do governo do Estado, que é nosso AME, que era um dos poucos que estavam faltando entregar e entregou recentemente, talvez com ele a gente resolva a questão do Estado, que é o atendimento especializado em consultas especializadas, que quem fazia era o município, nós fazíamos, mas a obrigação era do Estado fazer. E agora, quem sabe, agora descentralizando com o AME, a gente consiga mais vagas. Quem sabe daqui a alguns anos, quando o regional lá do Vale Histórico estiver pronto, a gente consiga ter muito mais vagas no nosso regional aqui. Então, acho que é um processo dinâmico. Prefeito, a gente tem 3 minutos ainda, e eu queria deixar o tempo livre para que você possa falar aí para a população projetos que estão vindo aí em 2022, de repente alguns anseios que a comunidade tenha, que vão acontecer esse ano. Então agora o tempo está aberto para você anunciar para a gente aí coisas boas que estão vindo para a Pinda a partir de 2022. Ótimo, muito bem. Eu acho assim, a cidade ela mudou, transformou da água para o vinho na questão estrutural. Nós estamos dando um novo conceito. E eu acho que a grande pegada que tem daqui para frente é a questão do emprego. Nós nunca, comparado com o resto do Brasil, ficamos sofrendo com a questão do emprego. Eu disse comparado com o resto do Brasil.
Lógico que isso aí atrapalhou, são 13 milhões de desempregados no Brasil e esse reflexo acontece em todas as cidades. Mas aqui nós temos a expansão da Novelis, que está anunciada, isso mostra que a cidade está crescendo. A expansão, quando eu falo expansão, é duplicação do Grupo Cimec, da siderurgia. Nós temos joint ventures junto a Gerdau e uma série de novidades, como, por exemplo, o Graal, que vai se estabelecer aqui nas margens da Presidente Dutra, mais 200 a 300 empregos, fora os indiretos, né? Então, a oportunização de empregos, a atração de comércio e o turismo pujante que está começando a aquecer, isso mostra que a cidade está no caminho certo. E não é de uma hora para outra que isso acontece, né? Aí nós estamos linkando uma rodoviária nova, a exploração da nossa Serra Preta, que é um processo que já começou a ser discutido para que Pindamonhangaba, nos polos turísticos entre Campos do Jordão e Aparecida, que o turista vem para cá, fica um pouco em Campos, fica um pouco em Aparecida, né? E depois tem um limbo aqui no meio que não tem onde desfrutar. Nós estamos trabalhando muito com a nossa equipe do turismo para valorizar o turismo lá regional, o ecoturismo. Enfim, eu acho que a oportunização está acontecendo, a cidade está se transformando, está melhorando a parte estrutural, tem alguns investimentos que tem que fazer de drenagem, como foi essa que falou que eu vou levantar aqui, foi dito no bloco anterior sobre o Vista Alegre, mas tem outros na cidade que nós estamos trabalhando, não são obras pequenas, são obras vultuosas, obras de 20 milhões, 15 milhões, 30 milhões, e que precisa ser feito, nós já fizemos algumas, mas tem que ser feito essas obras também, que elas ficam debaixo da terra. Creches, nós temos a perspectiva de zerar o número de creches, nós temos em torno de mais ou menos umas 700 crianças que necessitam de creche, entregamos 2 creches de tempo integral, vamos entregar mais 2, começamos a reformar o CAIC e vamos entregar Crispim e Arco-Íris, que a obra é uma das obras que a empresa desistiu e estamos relicitando. Eu acho assim que a cidade tá num caminho muito próspero de emprego e atração de novos serviços. Observem as pessoas como aumentou a quantidade de serviços e comércio que não são comércios e serviços locais, de pessoas domésticas. São comércio e serviço vindo de fora, investimento externo, mostrando que a cidade está circulando muito dinheiro. O que é verdade, porque a cidade que vinha sempre em déficit, eu, por exemplo, assumi a cidade com déficit só do Tesouro de 8 milhões negativos, né? Só de empresa de lixo tinha 8 milhões negativos. Hoje nós viramos com superávit. A Câmara, o ano passado, ela me aprovou 73 milhões de excesso de arrecadação que nós estamos usando todo dia. Só com essas obras do governo do Estado que estão fazendo, que gira em torno de quase 200 milhões, as pessoas calculam aí o que nós vamos receber de ISS. Além da obra em si, do benefício do pavimento novo, o ISS que deve vir para a Prefeitura, que é em torno de 5% que essas empresas pagam, ali o Grau 5%, Novelis duplicando 5%, enfim, né? Eu acho que o orçamento cresceu muito, a perspectiva que a gente exploda esse orçamento, que foi feito de 621 milhões esse ano aqui, de 2022, a gente deve chegar na faixa dos 750 a 800, pela minha perspectiva, pela conta de padaria que eu faço, que eu acompanho a receita no meu BI, e eu devo recorrer à Câmara para pedir novamente para que eles me dêem uma carta de anuência para o excesso de arrecadação do município. Isso é muito bom, o que não quer dizer que eu não tenho que pegar um dinheiro bom com juros baixos e dinheiro injetado, 15 milhões injetado rapidamente na economia, né? Porque isso é expectativa de 12 meses. Então, isso aqui é injeção rápida para a gente poder fazer acontecer. A cidade está no rumo certo, no caminho certo. Eu vou entregar essa cidade futuramente muito, mas muito melhor do que eu assumi. Prefeito, a gente tinha assunto aqui para 2, 3 programas aí. Eu queria te agradecer. Vamos voltar de novo, João Paulo. Inclusive, aproveitando, né, essa sua disposição, já deixo o convite para voltar aqui outras vezes. A gente está aqui à disposição, linha direta com a população aí, para a gente continuar falando de solução de problemas e também de perspectivas, né, de coisas boas que aí vocês estão trabalhando para que aconteça, para que a nossa cidade aqui possa crescer, possa melhorar, possa dar frutos para o futuro. Com certeza. Hoje fez um purpurri, algumas coisas pontuais, outras não, e essas pontuais nós vamos checar direitinho, mas eu estou à disposição para a gente poder discutir. Tem muitos assuntos importantes, inclusive para falar do turismo, como que está indo. Tem outros assuntos que nós não veio no escopo dessa programação, mas que a gente pode falar e trazer novidade para a população como esperança de melhora para a cidade. Sucesso, prefeito. Obrigado, João Paulo.